mercado editorial está acontecendo um boom, uma grande venda de livros eróticos para mulheres, né? Então, por exemplo, a gente vê que nesses livros a maioria das autoras é mulher e a esmagadora maioria das personagens femininas, ela tem um perfil doce, ingênuo, submisso, diferente. E os homens pelos quais elas se apaixonam, eles têm um perfil dominador, poderoso, eles são ricos, eles são um pouco canalhas, eles são um pouco sádicos até. Esses são os homens pelos quais as mulheres se apaixonam, né? Esse descompasso entre o que a gente ouve e essa demanda por esse tipo de livro erótico que as mulheres estão comprando a rodo, isso significa só que a mensagem feminista ainda está restrita a um pequeno nicho? Ou isso revelaria algo mais sobre o que querem as mulheres? Acho que a dificuldade do debate com o feminismo sobre o que você falou, há uma espécie de impedimento para se tocar nesse assunto que você tocou. Então, o feminismo se transformou numa espécie de repressão, de certa forma. O desejo sempre foi conflitivo. Você não vai resolver o desejo nem da mulher, nem do homem com política. Eu queria conversar um pouco com vocês desse vídeo sobre o fenômeno das mulheres que consomem livros, literatura e produto de mulheres submissas, né? Onde a fantasia é ser dominado por um homem poderoso, o sheik fulano de tal, o CEO fulano de tal. Esse trecho que eu recortei da entrevista do Pondé é bem interessante nesse sentido, porque como nós temos uma sociedade onde a retórica, o discurso, a narrativa vale mais do que a realidade prática, ou melhor, até mesmo silencia as vontades naturais dos sexos, acaba que muitos desses discursos, muitas dessas vontades internas, melhor dizendo, acabam sendo jogadas para a fantasia. Então, o cara, por exemplo, que tem esse senso de guerra, de batalha, de luta e tudo mais, para ele não poder praticar isso no mundo moderno, pacificado, civilizado, o que ele faz? Ele acaba consumindo fantasias heróicas, onde ele ali se coloca no lugar do herói. É muito comum vermos em filmes de guerra, majoritária homens, né, que consomem esse tipo de filme. Por quê? Porque é a ideia de sacrifício, né? É a ideia de ver um arco de redenção, né? De você ser útil, viver por algo, por alguma coisa. Mas agora, no lado feminino, a fantasia sexual acaba sendo reprimida por um discurso de empoderamento atualmente das mulheres. Então, quando vem essa literatura erótica, e não é pouca, é muita, em consumo de massa, essa ideia de que se apaixona é uma mulher mediana, sem qualquer atrativo, mas quer algo, por algum motivo mágico, de um CEO de uma empresa. O CEO e a dominada, a empregada e o CEO e sua amante, enfim, né? Títulos desse tipo acabam sendo um chamariz para esse tipo de mulher. Então vamos continuar nesse assunto, porque uma edição recente da revista Piauí trouxe uma reportagem sobre esse mercado editorial dos livros eróticos femininos, né? E eles são centenas de títulos, e alguns deles chegam a ter até 5 milhões de leituras no Kindle, né? Outra curiosidade que eu queria te contar é a seguinte: os títulos que fazem mais sucesso são os títulos que incluem duas palavras. Virgem, né, no sentido da mulher virgem, e a outra palavra é CEO. CEO no sentido de um executivo rico, poderoso, etc, etc. Então, vamos dar uma olhada aqui nos títulos, Pondé, olha que curioso. O CEO e a virgem, uma virgem resgatada pelo CEO, a virgem protegida do CEO, a virgem do CEO grego, a virgem submissa e o CEO dominador. Uma virgem para o CEO viúvo e a babá virgem. A gente fala aqui um pouco do recalque psicológico, né? Não é porque você não pode falar que deseja homens poderosos que esse instinto não vai estar dentro de você, desejando esses homens poderosos. E a fantasia da mulher preferida, né, nos últimos anos aí, daquele CEO da empresa que desce de helicóptero da sacada do seu apartamento na cobertura para transar com a mulher que sempre foi esnobada ou que tem um emprego ali de serviço, submissa, completamente desinteressante e tudo mais. Não é à toa que esse tipo de literatura tem crescido. Infelizmente ou não, a natureza dos sexos não pode ser reprimida pela sociedade. Construção social, isso é bobagem. A questão não é se seus instintos existem, é o como você pode controlá-los para viver relações saudáveis.
Então a poligamia masculina, a hipergamia feminina, o quanto disso domina a sua vida. Claro, nessas mulheres que consomem esse tipo de literatura, ela está completamente envolvida por esse tipo de senso hipergâmico. Todo esse debate sobre a mulher se deu tanta volta, se proíbe o beijo do príncipe na Cinderela porque ela está dormindo, porque se dá essa volta toda para as mulheres continuarem querendo ler Branca de Neve e Cinderela. Porque é isso que esses filmes falam, só numa releitura, como falam os pós-modernos, num cenário contemporâneo, mas continua sendo Branca de Neve, Cinderela, gata borralheira, resgatada pelo CEO. O cara que ela quer sentir-se dominada é o cara que tem tanto poder que ela seria invisível para ele. Mas na fantasia, não. Ele, inclusive, a coloca dentro de um contrato de submissão. Por que um homem tão poderoso assim está olhando para mim, que não sou uma Instamodel, que não sou nenhuma influencer, e ainda assim ele guarda algumas horas do dia dele para estar do meu lado? Há muitos homens que caem ainda na inocência de achar que as mulheres não têm fantasias sexuais, que tudo se baseia na ideia da atenção não sexual somente. Mas a mente feminina, em muitos casos, pode ser tão, entre aspas, suja quanto a mente masculina. Muitos caras têm a dificuldade de desconstruir na sua cabeça que as mulheres também são seres sexuais, porque estão acostumados a achar que elas só buscam por dinheiro e segurança. De que a mulher não deseja um cara de aparência incrível e que seja um dominador em algum nível na cama, na intimidade, ou que saiba o que está fazendo, né? Que tenha um desempenho incrível na cama e a satisfaça de várias formas. É essa visão idealizada de achar de que ela já acorda maquiada, que ela desce flutuando da casa para o trabalho. Isso é terrível. O homem não consegue entender a mulher como um ser humano. Essa é a ideia do amor idealizado e do amor romântico que o próprio Rollo Tomassi, como nas primeiras regras do livro dele, quer quebrar na sua mente. Mulheres têm as suas perversões, como qualquer homem. Mas aí sim eu concordo, pela construção social da mulher colocar-se num papel de sempre estar bela, princesa, linda e tudo mais, os homens têm dificuldade de achar que ela não cultiva esses desejos. Eu acho que tem uma autora que vai te dar 100% de razão. A gente ouviu a Jéssica Macedo. Ela é autora do livro Uma Virgem para o CEO. Vamos ouvir o que ela falou. O perfil das minhas leitoras é bem variado. Vai de mulheres mais velhas, idosas, até mesmo adolescentes, de todas as faixas etárias e classes sociais. Mas o que eu percebo em comum nelas é uma vida cada vez mais atribulada. Se desdobram em jornadas duplas, triplas, tendo que cuidar do trabalho, onde às vezes elas ocupam cargos de chefia, mas quando elas chegam em casa ainda têm os filhos e todas as outras tarefas que ocupam cada vez mais tempo, deixando que elas tenham menos tempo para elas mesmas. E aí quando elas vão ler os meus livros, ou outros do mesmo gênero, elas procuram viver um conto de fadas. Então quando os homens olham e veem que as mulheres no presente começam a falar mais abertamente da experiência que elas tiveram com outros caras, eles quebram, eles rompem. Eles associam a imagem da mulher a uma vida social limpa, completamente intocada e tudo mais. E esses caras, betalizados por uma mente ainda presa no amor romântico, quando vê uma foto de uma mulher bonita e depois descobrem que ela teve um passado obscuro nesse sentido, muito desse passado, que até mesmo ele já teve, não, mas ela? Como assim ela? Não, não pode ser. Então ele entra em pane. Isso então gera uma espécie de ressentimento contra esse ser, esse objeto, que é essa ambiguidade, que ao mesmo tempo faz questão de ter publicamente uma forma pura, uma forma intocada, mas que na prática já passou por uma vida sexualmente ativa, completamente diferente dessa de contos de fada. Senhores, enquanto o homem não humanizar o ser feminino e tirar essa visão de salto alto da mulher, intocada, mais vocês vão se decepcionar. Os homens mesmos criam os motivadores do seu futuro ressentimento. Essa ideia de princesa e tudo mais acaba com isso. Essa vai ser sempre a sua criptonita. Sempre que alguém apertar ali, você vai sentir uma gota de ressentimento dentro de você. E claro, tudo aquilo que é alvo das suas emoções ainda te domina. É porque você não se libertou da expectativa de comportamento do feminino. Humanize a si mesmo. Você é capaz de errar, falhar, teve suas quedas aí, seus passados mais promíscuos ou não, mas também veja a mulher dessa forma. Essa complexidade, até mesmo muitas das vezes hipócrita, como muitos nós somos na nossa vida prática. Ninguém aqui é símbolo de perfeição. Mas a indústria do amor romântico, a indústria dos filmes, né, inclusive da mídia progressista, de que as mulheres são deusas, de que as mulheres são joias, são rainhas. Bem, está te hipnotizando.
Acabe com essa hipnose. E vocês, senhores, há quanto tempo se libertaram dessa visão idílica do que é o ser feminino? Esse ser que sequer anda, flutua. Deixa nos comentários aí. Ou não, ainda está preso nela, é um processo. E se está nesse processo, chegou a flertar ou cair na fúria de não conseguir desassociar essas imagens de mulheres bonitas nas thumbs com esse comportamento, a hipocrisia é padrão do ser humano? Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Vamos provocar, né? Discussões. Até a próxima. É por isso que eu costumo dizer que às vezes feminista não entende nada de mulher.